Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Hoje eu quero falar com você sobre a possibilidade da crise e como a gente enfrenta a crise, como a gente pede e libera perdão. Eu chamo a sua atenção para um texto da Palavra de Deus que eu quero tomar como base, que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu costumo dizer que o casamento é como uma viagem de travessia para o outro lado. Preste atenção que Jesus disse para os discípulos: passemos para a outra margem. Esta era uma viagem que os discípulos sempre faziam de barco. Eles atravessavam de um lado para o outro o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Como em qualquer viagem, o início foi tranquilo, foi normal. De repente, o vento começou a soprar forte e veio uma grande tempestade que eu quero chamar de crise no meio da viagem. Assim como os discípulos experimentaram esse momento tempestuoso em que o barco quase que afunda, não é diferente na nossa viagem conjugal, na nossa caminhada conjugal. Bom, nós também estamos, de certa forma, atravessando para o outro lado. E no meio há sempre esta possibilidade de nós experimentarmos tempos de tempestade, tempos de vendavais. E uma das causas mais frequente e comum quando a gente trabalha com casais em crise é quando houve uma infidelidade, é quando houve uma traição, quando houve um pecado de adultério. E a pergunta que a maioria dos casais me fazem: como superar esse momento, esse tempo de crise provocada por uma infidelidade? Eu começo dizendo que a cura, a restauração nesse tempo de crise começa a partir de uma confissão sincera. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste bem atenção. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que acontece quando não há confissão sincera do pecado cometido? Isso funciona como uma arma dormente enterrada. Está lá. Qualquer hora vai explodir. E o diabo sabe a hora de ativar isso na vida da pessoa. Confessar significa trazer à luz. Significa trazer à luz. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Davi passou por esta experiência de crise na sua viagem conjugal quando ele peca com Betseba. Porém, nós lemos no Salmo 51, verso 4 ao 6, mas foi a ti que ofendi, e viste tudo, sabes a extensão da minha maldade, tens todos os fatos diante de ti, o que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo, eu estava no erro já antes de nascer.
O que desejas é a verdade de dentro para fora. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Entra em mim, então, e concede uma vida nova e verdadeira. Escute isso. Davi estava consciente que tudo que Deus quer é a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente traz para a luz o erro cometido. Aí o diabo não tem mais ponto de apoio na vida do casal, ou do homem ou da mulher. Escute isso. Enquanto a nossa reputação falar mais alto que a humilhação, a gente não chegará a lugar nenhum. Por causa da humilhação e quebrantamento, Deus revogou a sentença de morte que estava sobre Davi. Esse é o primeiro ponto. Começa com uma confissão sincera. Segundo ponto, para que se atravesse esse tempo de crise e saia do outro lado fortalecido, curado, melhor, é preciso que esta confissão sincera seja sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Vou repetir. Essa confissão sincera deve ser acompanhada por um legítimo desejo, compromisso de mudança. Eu gosto do que está escrito em Mateus 5, verso 29 e 30. Olha como Jesus foi radical. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ele continua. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Jesus foi radical. Jesus não disse assim, olha, se o seu olho direito fizer você pecar, compra um Ray-Ban, coloca um tampão. Não, arranca. E se a mão direita, sua mão direita o fizer pecar, ele não disse engessa, imobiliza. Não. Ele disse, olha, corta. Porque é melhor você entrar no céu faltando uma parte do que com todo o corpo no inferno. Jesus não estava falando no sentido literal. Ele estava falando de uma atitude de renúncia radical. Interessante, uma vez eu perguntei para uma senhora, na verdade eu perguntei para um irmão, você não tem WhatsApp? Ele disse não, era o meu olho direito que me fazia pecar, então eu deixei de usar. Um dia eu perguntei para uma irmã, por que a senhora não tem Facebook? Ela disse, porque era o meu olho direito que me fazia pecar, então eu eliminei. Atitudes radicais em relação àquilo que pode ser algo que te leva a pecar, um ambiente, um lugar, qualquer coisa. Essa confissão sincera deve ser acompanhada, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. O terceiro passo para enfrentar essa crise e sair do outro lado melhor, preste atenção, é preciso haver liberação de perdão do cônjuge traído. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor, disse Filipenses. Quarto, aquele ou aquela que confessou deve dar um tempo para o cônjuge traído digerir o golpe. Ou seja, não é simples como muitos pensam. Eu confessei hoje, eu falei hoje, e amanhã o outro vai acordar em estado de glória, curado, completamente sarado. É um processo, ok? É um processo. É um processo de restauração. É como alguém que cai, quebra a perna, vai para o hospital, tira a radiografia, engessa, fica 40 dias com o gesso, 60 dias, depois tira, vai para fisioterapia. É um processo. Não é diferente com a alma, ok? A Bíblia diz, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Provérbios 18 e 19. Em quinto lugar, os dois devem ter consciência de que o processo de perdoar a pessoa com quem o cônjuge se envolveu é muito doloroso. É por isso que eu sempre afirmo, o perdão é a mensagem da cruz. O perdão é a mensagem da cruz. A Bíblia diz em Lucas 23, 33 e 34, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali
o crucificaram em meio aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O perdão é a mensagem da cruz. Em sexto lugar, o processo de reconstruir a confiança perdida é a parte mais difícil. O processo de reconstruir a confiança perdida é a parte mais difícil. A base da confiança é a integridade. Confiança é difícil de construir, porém muito fácil de perder. Reconstruir a confiança será sempre o maior desafio. Vou repetir. Reconstruir a confiança será sempre o maior desafio. Bom, tendo enfrentado a crise, houve pedido de perdão, houve perdão liberado. Agora, quais são as barreiras, as cercas de proteção que o casal deve erguer em torno da sua vida conjugal e familiar? Primeira barreira de proteção: peça ajuda sempre que for necessário. Peça ajuda sempre que for necessário. Preste atenção que no texto que eu li pela manhã, os discípulos acordaram Jesus, clamaram pedindo ajuda. Peça ajuda sempre que for necessário. Segunda barreira de proteção que deve ser levantada: viva de acordo com o código de integridade. Viva de acordo com o código de integridade. Esta barreira tem de ser construída, firmada e mantida para que possa protegê-lo, inclusive de si mesmo. Desta forma, o deslize que leva ao buraco mencionado por Tiago, capítulo 1, do verso 3 ao 16, que vai da concepção ao nascimento do pecado, é impedido. Escute. O desenvolvimento de um código de integridade começa quando você se compromete com as linhas mestras autoimpostas, que eu chamo de resoluções que governam suas decisões e escolhas. Esse esforço imprime em sua vontade um modo de você agir quando chegarem as tentações. Veja o que Paulo dizia, 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe, gente, uma das resoluções de Paulo, de acordo com o que ele escreveu para Timóteo, na sua carta 1 Timóteo 4:12, é essa: eu decidi, Timóteo, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza e na pureza. Terceira barreira que todo casal precisa levantar em torno do seu casamento e da sua família para vencer sempre a possibilidade ou a crise. Tenha a quem prestar contas. Tenha a quem prestar contas. A vida cristã exige mutualidade. É impossível fugir dos mandamentos bíblicos da reciprocidade, ou seja, uns aos outros. Sansão fracassou como homem de Deus porque escolheu andar sozinho. Sozinho, até o melhor que temos pode nos levar à loucura. Na Bíblia, somos convidados por Deus a exortar e edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Aconselhar uns aos outros. Romanos 15, verso 14. Considerar uns aos outros para incentivar ao amor e às boas obras. Hebreus 10, verso 24 e 25. Encorajar uns aos outros todos os dias, de modo que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 13, verso 12 e 14. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Tiago capítulo 5, verso 16. Restaurar uns aos outros quando alguém tropeçar ou cair. Gálatas capítulo 6, verso 1. A história nos mostra a importância de relacionamento, de mutualidade e prestação de contas. O evangelista John Wesley criou um plano de prestação de contas e mutualidade que incluía
4 perguntas para os pequenos grupos. 4 perguntas. Primeira pergunta: quais os pecados que você cometeu desde o nosso último encontro? Segunda pergunta: quais as tentações que você enfrentou? Terceira pergunta: como você conseguiu livrar-se delas? Quarta pergunta: o que você pensou, falou ou fez sobre o qual tenha dúvida se é pecado ou não? Aí eu insiro uma quinta pergunta: você acaba de mentir em alguma dessas respostas? Quarta barreira de proteção que o casal precisa levantar em torno do casamento, da família e do coração: cultive uma aliança com um companheiro de oração. Cultive uma aliança com um companheiro de oração. Veja o que a Bíblia diz. No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Paulo e Silas. Atos 16 e 13. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, Atos 16 e 16, Paulo e Silas. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, Atos 16 e 25. Eles eram companheiros de oração. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, Atos 3 e 1. Essa aliança deve ser fundamentada na confiança mútua. Essa aliança deve ser duradoura. Deve haver entre os dois um compromisso de orar um pelo outro, ao menos uma vez no dia. Deve haver entre os dois prestação de contas. Quinta barreira de proteção que todo casal, toda pessoa deve levantar em torno do coração, do casamento, da família: mantenha acesa a fogueira em seu lar. Mantenha acesa a fogueira em seu lar. Um pastor e sua esposa elaboraram uma lista para manter o casamento saudável. Número 1. Deus será sempre o convidado de honra, o Senhor do nosso lar. No ministério, trabalhamos em equipe. Estamos comprometidos um com o outro a vida inteira. Jamais trancaremos a porta da comunicação mútua. Arranjaremos tempo para suprir as nossas necessidades espirituais, emocionais e sexuais um do outro. Encorajaremos um ao outro a desenvolvermos nossos dons como indivíduos. Barreira de número 6 que você deve levantar em torno do seu coração, do seu casamento e da sua família: aprenda com os erros dos outros. Aprenda com os erros dos outros. Conselhos de um pastor que perdeu tudo por causa de um envolvimento com outra pessoa. Há muita coisa em jogo. Prudência. Calcule os efeitos e as consequências de cada ato. Segundo, nunca aconselhe pessoas do sexo oposto sozinho. Terceiro, não se iluda pensando ser forte demais para ser tentado. Nada é a prova de idiotice. Não partilhem suas histórias durante o aconselhamento. Não considerem triviais as instruções não verbais. Preste contas de sua vida a outros. Estabeleça defesas antes de precisar delas. Por último, 7ª barreira que você precisa levantar em torno do seu casamento, da sua família, do seu coração: mantenha seu nível de resistência alto. Escute isso. Quanto mais perto de Deus estivermos, maior será a nossa capacidade de resistir. O nosso tempo a sós com Deus determina o nosso nível de resistência ao pecado. O diabo nos abandona quando o confrontamos com a palavra. Foi assim quando Jesus foi tentado no deserto. Lembre-se, a saúde está no equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. E a minha esperança é que esta reflexão tenha abençoado você, nutrido seu coração e dado a você um norte, uma direção sobre como vencer na crise e como se prevenir para não passar por algumas crises. Deus abençoe você, sua casa e a sua família e até o nosso próximo encontro.